Tito, capítulo 1, versículos 10, nós leremos e meditaremos nos versículos 10 até versículo 16, se Deus permitir. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Oremos, queridos. Querido Deus, nosso Salvador, derrama a Tua graça sobre nós nesse momento. Que o Teu Espírito nos conduza à compreensão dessas palavras e à aplicação delas aos pés do nosso Redentor Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Você se lembra que no capítulo 1, versículo 5, que é o versículo que resume a carta, ou melhor, a tarefa de Tito em Creta? Era uma ilha, ainda é até hoje. A tarefa dele era colocar as coisas em ordem. Paulo passou por lá e Paulo viu que as coisas não estavam bem. Era uma igreja provavelmente recém-plantada. E parte do trabalho de colocar as coisas em ordem era levantar presbíteros, homens irrepreensíveis. Lembra disso? Irrepreensíveis na família, irrepreensíveis no caráter, irrepreensíveis nos relacionamentos e principalmente irrepreensíveis no domínio da palavra, apegados à palavra fiel. A pergunta que fica é: por quê? Por que uma igreja precisa de presbíteros irrepreensíveis? Por que não pode ser qualquer um? Para que tanta qualificação? Para que tanto critério? Qual a diferença faz se o líder não possuir essas qualidades? Ou melhor, para que ter liderança? Por que não ser uma igreja onde nós vivemos de forma autônoma, sem ter que prestar contas a uma figura humana? Homens são falhos, por que ter líderes? Bom, sabe qual seria a resposta de Paulo, através do texto que nós lemos? A resposta dele seria: igrejas organizadas possuem presbíteros irrepreensíveis para calar insubordinados, curar crentes doentes e classificar puros e impuros. Uma igreja organizada possui presbíteros irrepreensíveis para calar insubordinados, curar crentes doentes e classificar puros e impuros. Então são 3 motivos da necessidade que qualquer igreja tem de ter presbíteros irrepreensíveis. O primeiro motivo é que precisamos de presbíteros irrepreensíveis para calar
os insubordinados. Olhe mais uma vez os versículos 10 e 11. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Paulo começa o versículo 10 com a palavrinha porque, ou pois. E isso traz a ideia do seguinte, olha, lembra o que ele disse até agora? Foi a mensagem de domingo passado. Os presbíteros em Creta, em qualquer igreja da história, eles precisam ser irrepreensíveis, em casa, no caráter, nos relacionamentos e principalmente no apego à palavra, para que eles sejam capazes de ensinar pelo reto ensino, mas também convencer os que contradizem esse ensino. E aqui Paulo então diz, por quê? Por que nós precisamos de presbíteros assim? Porque dentro da igreja existiram, existem e existirão opositores do Evangelho. Jesus já tinha dito isso. O joio misturado com o trigo. Pessoas que se colocam contra o Evangelho. Quem são essas pessoas? Paulo apresenta 4 descrições delas. A primeira, são muitos. Ele diz, porque existem muitos. Creta era uma ilha 17 vezes maior, é uma ilha 17 vezes maior do que Atibaia. Pensa no tamanho territorial de Atibaia, 17 vezes maior. Continha 4 cidades principais, cercadas de vilarejos menores. E, segundo Paulo, naquela ilha, não eram poucos os opositores do Evangelho. As igrejas se reuniam provavelmente nas casas dos crentes. E o detalhe aqui é que esses homens estavam dentro da igreja. Eles estavam entrando nas casas dos crentes. Os crentes em Creta ouviam essas pessoas. Queridos, nós não podemos ignorar isso. A igreja de Cristo sempre terá opositores do Evangelho. Muitos opositores. Principalmente se essa igreja quiser ser organizada. Se essa igreja quiser ser saudável, quiser cumprir a sua missão nesse mundo, ela vai atrair os olhares de Satanás. Uma igreja que vive só para si mesma, que ignora a palavra de Deus, está fazendo tudo que o diabo quer. Mas uma igreja que quer cumprir sua missão vai enfrentar a oposição. Segunda característica desses homens, segunda descrição, Paulo continua dizendo, especialmente da circuncisão. A Nova Almeida atualizada colocou isso em primeiro lugar. Outras versões colocam no final do versículo. Mas isso não altera o fato de que, de todos os opositores do Evangelho na cidade, a maior parte era composta de homens que vieram do judaísmo. Homens que, segundo informações históricas, eram muito numerosos na ilha. Tinha uma grande comunidade judaica naquela época em Creta. O que provavelmente aconteceu era o seguinte: esses judeus aparentemente se converteram a Jesus. Aparentemente. Foram introduzidos na vida da igreja, passaram a fazer parte lá. Até aí tudo bem. O evangelho era primeiro para os judeus. Mas você lembra o que muitos judeus fizeram quando começaram a ver os gentios, aqueles que não eram judeus, se convertendo a Jesus? A gente tem visto isso no livro de Atos. O que eles fizeram? Não, para ser salvo e santo, vocês precisam, não é só crer em Jesus, não. Vocês precisam se tornar judeus. Você tem que guardar o sábado, você tem que parar de comer porco e guardar todas as prescrições que os judeus guardavam, senão não pode fazer parte do povo de Deus. E a principal estipulação era passar pela circuncisão. É bem possível que fosse isso que estes da circuncisão estivessem fazendo na ilha. E aqui a gente precisa dar ouvidos ao que Paulo está apresentando. Tenha muito cuidado com quem faz esse tipo de coisa. Que tipo de coisa? Gente que usa o Antigo Testamento, que lê o Antigo Testamento, que ensina o Antigo Testamento, mas não interpreta o Antigo Testamento como Jesus interpretou, como os apóstolos interpretaram. Gente que se utiliza da lei, mas sem o Evangelho.
O problema não está no Antigo Testamento. Hoje, quem veio na escola bíblica dominical se aproveitou de um banquete em Gênesis 1, não foi? É o livro da lei. O problema está em ler o Antigo Testamento ignorando o Evangelho, ignorando o Novo Testamento. Olhe para o Antigo Testamento à luz do Novo. Esses homens não faziam isso. Terceiro, Paulo diz que eles são insubordinados. Literalmente a palavra significa pessoas que não se sujeitam a outros, seres autônomos, seres independentes, que não se permitem ser controlados, subjugados por ninguém. Pessoas desobedientes, pessoas rebeldes. Na verdade, essa era a característica principal daqueles opositores. Eles estavam dentro da igreja, mas não se submetiam a nenhuma liderança na igreja. Não se submetiam a Paulo, não se submetiam a Jesus, não se submetiam à igreja e certamente não se submeteriam a Tito. Simplesmente faziam o que bem entendiam. Eu não vou prestar contas para ninguém. Quem manda na minha vida sou eu. Tenha cuidado com gente assim, querido. Tenha cuidado com gente assim, querida. Não existe um só bom líder que não tenha sido e não seja um bom liderado. Se alguém diz, Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para ser líder, mas ele não é capaz de se submeter à autoridade de uma igreja, à autoridade pastoral, à autoridade de um presbitério, uma pessoa que não presta contas para ninguém, é autônoma, é insubordinada, ela não reflete um caráter submisso a Deus. Porque Deus estabeleceu autoridades nesse mundo. E ao nos submetermos a essas autoridades, seja na sociedade, dentro de casa, na igreja, nós estamos mostrando que somos submissos a Deus que está acima dessas autoridades. Cuidado com quem é insubmisso. E cuidado para não ser alguém assim. Certifique-se de ser alguém submisso a Deus. Submisso às autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. A primeira é a Escritura, seja submisso à Bíblia. Esposa, seja submissa ao seu marido. Marido, seja submisso a Cristo, ao presbitério, à igreja. Filhos, sejam submissos a seus pais. Sejam submissos aos seus governantes. Sejam submissos aos seus pastores. Porque em submissão não é virtude, não. Em submissão é demérito. A principal característica desses opositores era serem insubmissos. Em quarto lugar, Paulo diz, eles falam coisas sem sentido. Ou, na Almeida Revista Atualizada, pauradores frívolos. Pauradores é palavra de advogado. O que é um paurador? Paurador que fala, não é, William? E fala bastante. Gente que só fala, mas o fato de ser frívolo significa que fala, mas fala só coisa vazia, só coisa vã. Fala bobagem. Eram pessoas que tinham muito a falar. Pessoas que queriam espaço e conquistavam esse espaço, porque falavam. Não conseguiam ficar caladas. E talvez até podiam ter uma linguagem impressionante, mas não tinham conteúdo sólido de verdade. Não tinha nada para oferecer, era tudo futilidade. Não tinha aplicação, não tinha relevância para a alma da igreja. Queridos, tem muita gente querendo falar hoje em dia, não tem? Mas tem muita bobagem sendo dita também. Lembre-se disso, nem todos aqueles que falam em nome de Deus, com eloquência, com palavras bonitas, falam algo útil, algo que traz bem para as nossas almas. Por isso nós precisamos ter os nossos ouvidos treinados pela palavra, para sabermos escolher a quem nós vamos ouvir. Não pode ser qualquer um. Não é só porque fala bonito, não é só porque fala bem. O que está falando? Depois de descrever a identidade desses homens, Paulo, ainda no versículo 10, apresenta o que eles estão fazendo na ilha. Ele finaliza o versículo 10 dizendo, eles enganam os outros, com as tolices que falam. Lembre-se de que Paulo passou pela ilha.
Ele não conseguiu ficar tanto tempo quanto esperava. É bem possivelmente que isso aconteceu. E então saiu, deixou Tito lá. E certamente Paulo viu isso com os próprios olhos. Crentes sendo enganados, pessoas sendo conduzidas ao erro por pseudo-cristãos, por falsos crentes, auto-intitulados mestres, que não se submetiam a ninguém. Nós devemos estar em alerta quanto a esse tipo de gente. Cuidado para não ser enganado por quem é insubordinado. Muito cuidado. Se a pessoa não obedece à palavra, se a pessoa não se submete a autoridades colocadas por Deus na vida dela, se não há uma igreja por trás, se não há um pastoreio por trás, se ela não se submete a ninguém, ela é autônoma, então o seu ensino certamente vai nos afastar da verdade. Mesmo que de forma sutil, mesmo que de forma cadenciada, você não perceba no início, mas lá na frente você vai perceber, meu Deus, onde foi que eu me perdi? Se perdeu porque deu ouvidos a quem é insubordinado. O que deveria ser feito com esses homens? Olha o versículo 11. O que Paulo diz no versículo 11? É preciso, é necessário, é indispensável fazer com que se calem. É necessário silenciá-los. A expressão que Paulo usa aqui era usada no contexto de animais, quando se colocava uma mordaça na boca de animais, para que eles não mordam mais. Paulo diz: é preciso amordaçá-los. Gente, que texto pesado, não é? Para que tanta severidade, Paulo? Pega leve. Não pega o leve, sabe por quê? Ele diz no versículo 11 por quê? Porque eles andam pervertendo casas inteiras. Eles andam destruindo, arruinando. Lembra que se as casas eram o local onde a igreja se reunia, eles não só estavam desviando famílias, mas desviando igrejas. Perverter traz a ideia de pegar algo e virar de cabeça para baixo. Eles estão acabando com tudo o que o evangelho construiu. E eles faziam isso, continua o versículo 11, ensinando o que não devem. Eles agiam como mestres, mesmo que Paulo nunca tivesse os autorizado, mesmo que Tito não os autorizasse, eles ainda assim se apresentavam como mestres e falavam aquilo que não era necessário. O que não deve pode ser traduzido como coisas completamente dispensáveis. Ninguém precisava do que eles falavam, mas tinha gente que estava ouvindo. Tudo isso visando o bem da igreja? Era isso que eles visavam? Não. Paulo finaliza o versículo 11 dizendo que eles pensavam só em si mesmos, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, ou motivados pela ganância, pela torpe ganância. Lucrar às custas dos seus ouvintes. Como é que uma igreja pode ser capaz de identificar quando alguém assim está no seu meio? Já parou para pensar sobre isso? Tem muita igreja que tem gente assim na liderança, não tem? E você? Como é que você pode ser capaz de discernir se tem alguém assim no seu meio, falando essas coisas? Como é que um enganado pode descobrir que está sendo enganado? Porque aquelas casas não sabiam que estavam sendo enganadas. Como é que a gente pode ter certeza de que está ouvindo a verdade da vida de um homem irrepreensível? Porque uma igreja tem presbíteros irrepreensíveis. Esse é o trabalho deles. Cristo deu à sua igreja presbíteros que devem ser irrepreensíveis. Nós precisamos de pessoas assim. Pessoas fiéis a Deus, homens de família, homens de caráter, homens de vida testados e aprovados. Homens que conhecem a palavra. Homens que se submetem à palavra. Homens capazes de ensinar aquilo que é certo. Eles vão mostrar para nós quem é que está enganando a igreja. Tem algumas implicações para nós. A primeira é que presbíteros irrepreensíveis são os mais qualificados para identificar e silenciar os que se introduzem em nosso meio com um belo discurso, cativando corações, mas são insubmissos. Gostam de falar besteiras,
querem atrair seguidores, têm segundas intenções. Pode ser ganância, pode ser qualquer outro desejo. Uma segunda implicação é que na igreja, não é qualquer um que deve falar, não. Não é qualquer um que deve liderar. É necessário ser qualificado espiritualmente e ter o aval bíblico deixado por Paulo. Deve ter o aval da igreja. Por causa disso, cuidado com o tipo de mestre, o tipo de ensino que você está abrindo a sua casa. Para quem você está abrindo a sua casa? Quem é que você ouve no Spotify? Quem está falando no seu YouTube? Quem está cantando nos seus ouvidos? Certifique-se de que o que entra nos seus ouvidos é bíblico, o que entra no teu coração é bíblico, o que entra no teu lar, para a tua família é bíblico e está vindo de alguém que busca viver aquilo que prega. Escolha ouvir pessoas sinceras, pessoas honestas. É por isso que o presbítero tinha que ser hospitaleiro, alguém que se abre para os outros, porque ao fazer isso ele mostra as suas intenções. Com o passar do tempo as pessoas percebem, ele não é alguém interesseiro, ele não está querendo tirar coisa da gente, ele está querendo servir e se dar por nós, ele realmente se preocupa conosco. Um verdadeiro mestre, ele expõe as suas intenções, não tem coisa escondida. Uma terceira implicação é que o ministério cristão não deve ser visto como fonte de lucro. Eu me lembro até hoje, quando eu, no último ano de faculdade, tinha percebido que Deus estava me chamando para o ministério e avisei isso para os meus pais. O meu pai ficou calado e a minha mãe disse, mas você não vai ganhar dinheiro então? Mas ela estava certa. Mas ganhar algo muito melhor. Vocês são um exemplo disso. A Igreja de Cristo, o ministério cristão. Ministério não é lugar de ganhar dinheiro, não. De olhar como fonte de lucro, não quero ficar rico, vou virar pastor. Cuidado com que igreja você vai, porque tem igreja que realmente é fonte de lucro. Não deveria ser. Mas isso é para todos os crentes também, porque talvez você está pensando, eu sou pastor, então esse é o problema do Zé Hilário lá. Mas talvez você veja a igreja como um objeto de satisfação pessoal. Você busca o evangelho, você busca a igreja, talvez não porque você tem ganância no coração, queira dinheiro, mas porque você quer ser servido, você quer ser agradado, você tem intenções secundárias. O seu interesse maior não é Deus, não é a palavra, não é a redenção. O seu interesse é, o que tem para me oferecer? Isso é uma mentalidade mercadológica. Ganância. Primeiro motivo do porquê precisamos de presbíteros irrepreensíveis é para calar os insubordinados. Uma igreja sem presbíteros irrepreensíveis não consegue calá-los. Segundo motivo, precisamos de presbíteros irrepreensíveis para curar crentes doentes. Olhe mais uma vez os versículos 12 até 14. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Para corroborar as suas palavras, no versículo 12, Paulo cita um cretense. Esse cretense, ele não diz o nome, mas na história você descobre quem é. Epimênides. Viveu 600 anos antes de Cristo. Epimênides era um religioso, um mestre religioso, um milagreiro também. E os cretenses o consideravam um profeta para eles. O que Epimênides disse? Sendo um cretense, de berço, da gema, o Epimênides resumiu o caráter do seu próprio povo em 3 definições. Primeiro, os cretenses são sempre mentirosos. São falsos.
São pessoas que faltam com a verdade. Nunca você sabe quando estão falando a verdade ou estão mentindo na cara dura. Os cretenses eram famosos, tinha uma mentira que eles contavam, eles até acreditavam nisso. Eles eram famosos por dizer que o túmulo de Zeus estava na ilha. E eles contavam isso para o mundo todo. Só que o mundo todo acreditava que Zeus estava vivo. Estava lá no Olimpo. Então todo mundo zombava dos cretenses. Porque eram mentirosos. Um cretense morria de pé junto, jurando que Zeus estava enterrado em Creta. Tudo mitologia. Mas eles eram mentirosos. E por causa disso, criaram um verbo para se referir aos cretenses. Cretizar. Cretizar, traduzido para a nossa língua, era uma forma de xingar ou de descredibilizar alguém. Era agir ou mentir descaradamente como cretense. Seu cretizo. Você é igual um cretense, seu miserável. Ninguém acredita em você. Segundo Paulo diz, eles são, ou melhor, citando Epimênides, os cretenses são feras terríveis. Em outras palavras, são bestas, selvagens, animais malignos, seres ruins, gente ruim, gente incorreta. Imagine você ser reconhecido principalmente pela sua maldade, pela sua grosseria, pela sua desonestidade. Gente ruim. Assim eram os cretenses. Terceira definição que Epimênides deu ao seu próprio povo: comilões preguiçosos. Você que comeu aquela bela macarronada hoje, ou uma feijoada, ai ai. Além de tudo que nós já vimos aqui, ele diz que os cretenses ainda eram glutões. Eles comiam e bebiam além da conta, só pelo prazer, só pela satisfação dos seus ventres. Mas ele diz, não é só glutão não, eles também são preguiçosos. O que o preguiçoso é? Ele é egoísta, o preguiçoso só pensa nele. O preguiçoso é indiferente para as necessidades das pessoas ao redor. Na verdade, ele é inútil para as pessoas ao redor, porque ele só olha para si. Estes eram os cretenses segundo Epimênides. Será que Epimênides foi um pouquinho exagerado? O que você acha? Segundo Paulo, não. Paulo esteve na ilha. Paulo presenciou aquelas pessoas. Ele viu com seus próprios olhos. Por isso, no versículo 13, apesar de que o próprio Epimênides afirmou que todos os cretenses são sempre mentirosos, o que ironicamente inclui ele mesmo. Ele era cretense também. Paulo afirma, este testemunho de Epimênides é verdadeiro. Por mais paradoxal que isso pareça, né? Então, tipo assim, olha, eles sempre mentem. Epimênides também é um mentiroso. Mas pelo menos nisso que ele falou a verdade. Essa é a reputação que mais descreve os cretenses. Isso é triste, não é? Ser marcado ou identificado por coisas assim. Mas você já parou para pensar como as pessoas definem o lugar de onde você veio? Ou talvez definem o lugar onde você está. Qual é a reputação? Qual é a fama do seu estado natal? Qual é a fama da cidade de onde você veio? Do bairro onde você nasceu? Qual é a fama da sua família? Daqueles que vieram antes de você? Talvez mentirosos. Esse povo não fala a verdade. Talvez maldosos como os cretenses, talvez preguiçosos como eles, talvez traidores, povo arrogante, família de gente irritada, aquela família lá, aquele povo tudo viciado, violento, tudo ganancioso, só quer saber de ganhar às custas dos outros. Não são pessoas hospitaleiras, só pensam em si, são insensatas, injustas, impiedosas, incontroláveis, ignorantes.
Quero que você avalie honestamente, será que você concordaria com isso? Assim, fazendo uma autocrítica. Será que esse tipo de avaliação é desonesta com o seu povo, de onde você veio? Você consegue fazer essa autoanálise cultural? Social? Quais são os pecados que mais estão presentes no seu povo? Quais são os pecados que estão presentes mais na sua família? Mas eu quero ir além. Você consegue ver essas marcas presentes na sua vida? Marcam quem você é. Se marcam, demonstram que você ainda é um perdido. Mas talvez você diga, não, eu creio em Jesus. Será que essas coisas ainda estão presentes, marcando a sua vida, mesmo depois de você dizer que creu em Jesus? Você consegue identificar essas coisas? Você tem combatido essas coisas? Ou você simplesmente convive tranquilamente com elas, usando a desculpa de que, é cultural, né? Isso é de família. Lá na minha terra o povo é assim mesmo. Está no sangue. Deus não tolera o pecado, queridos. Como cantamos, Deus entregou o seu Filho para nos transformar por completo. Deixe de ser um cretense e se pareça mais com o Filho de Deus. Diante de tudo isso, Paulo faz uma conclusão no versículo 13. Portanto, por causa disso, por essa razão, por tudo que eu falei, repreenda-os severamente. Essas palavras são muito duras. Denotam condenar alguém com rigor, censurar uma pessoa, expor o erro dela, refutar seu erro, convencê-la de que ela fez o errado e fazer isso por urgência. Qual o propósito de repreendê-los severamente? O versículo diz, para que sejam sadios, saudáveis na fé. Pergunta importante aqui de intérprete da Bíblia. De quem Paulo está falando aqui? Quem deve ser silenciado? Ou melhor, repreendido severamente? Será que Paulo está falando dos insubmissos, dos versículos 10 e 11? Para que sejam sadios na fé? Pelo contexto não parece, principalmente pelo que nós vamos ler no versículo 14. Mas observe, não o que vem depois, observe o que veio antes. No versículo 12, Paulo está falando de quem? De quem ele está falando no versículo 12? De todos os cretenses, não é? Da população de Creta como um todo. Quem fazia parte da igreja de Creta? Os cretenses, crentes em Jesus, mas cretenses. Então faz mais sentido entender que é dos cretenses, crentes que estão na igreja, que Paulo está falando aqui. E o que nos confirma isso é o versículo 14. Mas antes de olhar para o versículo 14, perceba que havia um problema na vida daqueles crentes. O problema é que eles estavam doentes na fé. Porque para que alguém se torne saudável na fé, quer dizer que não está saudável, né? A pergunta é, quem tornou essa turma doente na fé? Qual que é a resposta óbvia? Aqueles insubmissos. Os insubmissos dos versículos 10 e 11, com seus ensinos, com a sua prática inútil e imoral. O mau exemplo daqueles homens, o péssimo ensino deles tinham adoecido a igreja, adoecido a fé da igreja em Creta. É por isso que aquela igreja precisava de presbíteros irrepreensíveis, que não só calassem os insubmissos, como nós vimos, os tirasse do púlpito. Tira o microfone da mão desse homem. Fecha a sua casa, não ouça mais essa pessoa. Tem que ser tirado da posição de liderança. Os presbíteros fariam isso, mas não só isso. Eles também repreenderiam os ouvintes dessa turma. Repreenderiam a igreja severamente, com urgência. Vocês precisam ser saudáveis na fé. Vocês estão no caminho errado. E como eles consertariam isso? O estrago causado pelos falsos ensinos daqueles falsos mestres? Bom, seguindo o exemplo do próprio Tito, capítulo 2, versículo 1. Vou adiantar só, vou dar um spoiler, ou um teaser. Quem estava de manhã sabe o que é isso, do que você vai ver no domingo que vem. Olha o capítulo 2, versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com
a sã doutrina. É assim que Tito iria consertar o estrago causado por aqueles insubmissos, tornar a igreja saudável na fé. Não falte domingo que vem. Na verdade, não falte domingo nenhum, a menos que você esteja doente, não na fé. Se está doente na fé, tem que ir para a igreja mesmo. Por enquanto, só o que a gente leu até agora já serve para nos lembrar que pecadores salvos por Jesus precisam ser repreendidos severamente. Lógico, com a palavra de Deus, para que eles sejam saudáveis na fé. Não mais sejam conformados com os pecados de outrora, os pecados culturais do seu povo, que são aceitáveis pela sociedade. Não mais reproduzam a crença, o estilo de vida de gente insubmissa. Sabe o que significa, queridos? Que não devemos fugir ou rejeitar a repreensão severa. Isso ecoa as palavras de Provérbios 3, versículos 11 e 12. Lembra que diz? Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai e presbítero. Isso é inclusãozinha. Repreende o filho e a ovelha a quem quer bem. Não queira ao seu lado apenas pessoas que aprovem tudo que você faz. Pessoas que dão tapinhas nas suas costas, nunca te criticam, nunca te exortam. Busque pessoas, busque amigos, busque uma igreja que te repreenda severamente. Quando você estiver no pecado, é disso que você precisa. Porque são essas pessoas que realmente nos amam de verdade. Quem não te repreende, quando você precisa ser repreendido, quando você merece ser repreendido, na verdade não quer o seu bem. Quem não te repreende quando você precisa ser repreendido, só quer tirar vantagem de alguma coisa. Tem interesses secundários, não é possível. Porque essa pessoa te ama, está vendo você no pecado e não vai falar nada. Verdadeiros amigos, verdadeiros irmãos que amam, são aqueles dispostos a repreender severamente uns aos outros, mesmo às custas da amizade, porque eles amam mais a Deus do que o seu pecado. E essa repreensão precisa sempre ter o objetivo de tornar aquela pessoa mais saudável na fé, para que sejam sadios na fé. Era isso que Tito deveria fazer. Esse era o alvo, e é o alvo de Deus para as nossas vidas. Por isso, talvez você está ouvindo agora e está acomodado com o nível atual de fé que você chegou, o estado espiritual que você atingiu. Não faça isso, queira sempre crescer, sempre ser cada vez mais saudável. Não queira ou não tolere uma vida sem mudança, uma vida sem transformação, uma vida em que mudou só lá no primeiro mês, quando você disse que se converteu, mas depois parou de progredir, parou de mudar, parou de crescer, parou de amadurecer espiritualmente. Não se contente com isso. Queira, deseje, busque crescimento, maturidade, edificação, e espere isso da vida de seus irmãos. Incentive isso na vida de quem está do teu lado toda semana. Bom, versículo 14. Enfim, chegamos nele. Se os crentes em Creta fossem repreendidos severamente, se tornassem sadios na fé, o que aconteceria com eles? Parariam de se ocupar com fábulas judaicas, e não se ocupem com fábulas judaicas. Sabe o que eram fábulas judaicas? Eram mitos, histórias extra-bíblicas, coisas que os da circuncisão falavam, mas que não estavam na Bíblia. E parem de se ocupar com isso e com mandamentos de gente desviada da verdade, leis, ordens, tradições criadas por homens, coisas que não estavam na Bíblia, coisas que eram ensinadas por pessoas que já estavam longe do Evangelho. Aqui está a prova de que Paulo está falando dos crentes doentes no versículo 13 e não dos insubordinados do versículo 10. Porque essa era exatamente a mensagem daqueles insubordinados. Eram eles que estavam ensinando histórias e leis extras bíblicas, coisas que Deus nunca disse, coisas que Deus nunca ordenou. E segundo Paulo, eles já estavam desviados da verdade, não estavam mais no caminho do Evangelho. E para pessoas assim, queridos, não tem remédio para a fé não, porque já não tem mais fé ali. Para pessoas assim, eles não creem mais no Evangelho. Mas havia esperança para os ouvintes, pelo menos, aqueles que estavam sendo enganados.
desde que vocês sejam repreendidos severamente, poderão se tornar mais saudáveis na fé novamente. Queridos, e graças a Deus, isso ainda pode ser verdade para a sua vida hoje. Talvez você está ouvindo tudo isso e está identificando: gente, eu acho que eu voltei a ser um cretense, eu estou doente na fé. Bom, então ouça a repreensão severa desse texto. Ouça a repreensão severa dada por presbíteros irrepreensíveis, fiéis à Escritura, e pare de ouvir o falso evangelho que você está ouvindo. Pare de acessar, pare de ler, pare de ouvir, pare de cantar coisa que sai da boca de gente corrompida, porque só assim a gente vai deixar de ser crente doente e entrará no caminho da cura da nossa fé, uma fé saudável, bíblica. É por isso que nós precisamos de presbíteros irrepreensíveis para curar crentes doentes. Tem um terceiro e último motivo do porquê precisamos de presbíteros irrepreensíveis, e está nos versículos 15 e 16, para classificar puros e impuros. Olha o que dizem esses dois versículos. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Bom, Paulo no versículo 15 faz uma comparação que mais parece um provérbio da época. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro. O que Paulo quer dizer com essas palavras? É porque ele está dizendo bem aqui. Bom, lembra que os insubordinados ensinavam aos crentes de Creta, vimos isso no versículo 14, fábulas judaicas e mandamentos de homens, lembra disso? Bom, do que se tratavam essas coisas? Basicamente, eles diziam que o conteúdo do Antigo Testamento e o conteúdo apresentado por Paulo e os apóstolos era insuficiente. Para agradar a Deus você precisava de mais. E onde é que você encontraria esse algo a mais? Convenientemente, neles. Aqui está o Salvador de vocês. Eu tenho revelações especiais para trazer para vocês. Tive um sonho, fui no inferno 6 vezes, devia ter ficado lá. E eu vim te contar o que eu vi, uma nova revelação. Bom, eles eram a fonte dessas novas doutrinas. Eles eram a fonte dessas novas ordens de Deus que eles diziam, são os mandamentos para agradá-lo. E dentro do que eles ensinavam, havia várias proibições, várias ordenanças sobre usos e costumes, sobre guardar certos dias, comer coisas aqui, não comer aquelas ali, evitar contato com certos tipos de pessoas. E assim, hoje em dia não é diferente não, né? Como o texto é atual. Há muitos que se separam da Bíblia, a parte daquela que é toda inspirada por Deus, útil para a nossa repreensão, útil para a nossa santificação, para a instrução, para nos aperfeiçoar. A parte da Bíblia começam a afirmar: olha, para agradar a Deus, fecha a tua Bíblia. Para agradar a Deus, precisamos de algo a mais. Convenientemente, aquilo que eu ensino. É só assinar o meu curso de 12 vezes de R$ 997. E você terá o sucesso. Tem muita gente no nosso tempo assim, não tem? Muito. E o que Paulo está falando aqui? Sobre essas fábulas, sobre essas ordens criadas por homens. Ele diz: para os puros, tudo é puro. Sabe o que ele está querendo dizer? Não há problema nenhum em você quebrar as regras desse tipo de gente. Eles mandaram você fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. O problema não está em desobedecer eles. O problema está em desobedecer a Bíblia. É isso que te torna impuro. Não desobedecer esses homens desviados da verdade. Mas, aí o contraste. Para os impuros e descrentes, tudo é impuro. Ou seja, para quem não se submete a Jesus Cristo, na verdade, nada do que possa fazer, nada do que qualquer cerimônia que ele faça, nada do que o homem possa inventar é capaz de purificá-lo.
as regras mais rígidas que o homem pode pensar, não são capazes de limpar o nosso coração. Para os impuros e descrentes, nada é puro, por mais santo que aquela pessoa pareça. É isso que Paulo quer dizer com essa comparação. Tem gente que já usou essa primeira parte do versículo comigo, talvez tenha usado com você, para justificar, tá vendo? Paulo estava dando uma permissão para pessoas puras, e eu sou puro. Então eu que sou puro, eu posso fazer o que eu quiser. Posso me entregar aos desejos da carne, posso me embriagar igual doido. Por quê? Porque eu sou puro. Isso se tornou puro para mim. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo isso, já mostra que está longe da verdade faz tempo. Porque o que Paulo está dizendo aqui não é dando uma permissão para as pessoas se entregarem ao pecado, como se eu sou puro, então o que eu faço de errado não é pecado. Não, o que Paulo está fazendo é um alerta para aqueles que acham que podem se purificar pelas coisas que fazem ou que deixam de fazer. Pessoas que acham que vão se tornar mais puras porque estão fazendo o ritual certo, correto. Ouvido que talvez alguém disse, faz isso que você vai se tornar puro. Mas onde está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, mas é isso que você tem que fazer para se tornar puro. E gente que normalmente se pensa purificada por causa das coisas que faz, também tende a ser arrogante e achar que é melhor que os outros. Olha lá, não guarda o dia que eu guardo, não guarda o sábado, vai para o inferno. Você come isso ainda? Você bebe café? Não pode. Vai para o inferno. Os nossos atos não são capazes de nos purificar, queridos. Diante de Deus, não. Diante das pessoas, talvez. Talvez as pessoas olhem para você e falem, nossa, você parece ser mais santo. Mas diante de Deus, as coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer não nos purifica. Quem pensa, quem age dessa forma, na verdade está mostrando que é impuro, que é descrente. Só há uma forma de sermos purificados de verdade, no nosso íntimo, no nosso coração. E não está nas coisas que você pode fazer ou oferecer para Deus. Essa única forma eu vou apresentar daqui a pouco. Mas por enquanto, olha o versículo 15 mais uma vez. Paulo explica sobre a segunda afirmação dele. Ele falou que para os impuros e descrentes nada é puro. E ele explica por quê. Olha a razão. Porque eles têm tanto a mente quanto a consciência corrompidas. Corrompido significa algo contaminado, poluído, manchado. É a mesma palavra que ele usou para descrever impuros. A mente e a consciência estão impuras. A mente, a palavra que Paulo usa aqui, é a capacidade de pensar, de entender a vida, é a maneira de você ver o mundo. Traduzido para a nossa época, é a cosmovisão, a visão de mundo. A consciência é a capacidade de discernir o que é certo e errado. A capacidade de ter sensibilidade moral, a maneira de julgar o mundo. Como que eu julgo o que é certo e o que é errado? E Paulo diz, tanto a mente quanto a consciência estão corrompidas. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, o problema dessas pessoas não está no que elas fazem ou deixam de fazer, se elas estão cumprindo ou não estão cumprindo as regras humanas. O problema dessas pessoas está em quem elas são. São pessoas impuras por dentro. São incapazes de pensar e agir de uma forma que agrade a Deus. Essa é a vida de um impuro. Como é a vida de um impuro? Como que eu sei se eu sou alguém impuro? Bom, que bom que você perguntou. Porque é sobre isso que Paulo fala no versículo 16. Olha o que Paulo diz no versículo 16. Impuros por dentro. Pessoas impuras possuem e demonstram duas manchas que não saem deles. Duas manchas que, por mais que façam rituais, por mais que se lavem, por mais que tentem se purificar, não conseguem tirar de suas roupas, de suas vidas, de seus corações. Primeira mancha, afirmam que conhecem a Deus. Eles professam, declaram abertamente: eu tenho um relacionamento com o Criador. Eu nunca vi, você também provavelmente nunca deve ter visto um excluído que não dissesse assim: eu ainda creio em Deus, eu ainda me relaciono com Deus, só não vou mais para a igreja. Jesus é da hora, mas o fã-clube é que estraga. Eles dizem que conhecem Deus, e esses homens impuros diziam isso. 1
Primeira mancha, eles falam: eu conheço a Deus, não vem falar de Bíblia para mim não, que eu conheço, eu posso até pregar para você. Segunda mancha, mas o negam por meio daquilo que fazem. Eles mesmos se refutam, eles mesmos renunciam à própria declaração de fé através daquilo que fazem, das suas atitudes práticas. Observe o padrão que Paulo está apresentando aqui. Aquilo em que você crê afeta aquilo que você faz. Aquilo que você crê afeta aquilo que você faz. Logo, se você não vive de acordo com o que Deus diz, sabe o que significa? Que não é em Deus que você crê. Pode ser qualquer outra coisa, um Deus que você inventou na sua cabeça, os teus desejos, alguma pessoa que você respeita e aí você ouve o que ela diz, mas não é em Deus que você está crendo. É uma mentira, é num ídolo que você levantou no seu coração. Somente falar não significa nada, queridos. As nossas ações revelam quem de fato nós somos. A pergunta agora é quem você é: puro ou impuro? O que os seus frutos testemunham a seu respeito? Quem sabe talvez não é hora de você parar de prometer se entregar a Deus e mudar, e fazer isso de uma vez por todas. Quem sabe não é hora de se entregar, porque se é em Deus que você crê, cadê as evidências de uma vida piedosa? Cadê na sua vida as marcas de alguém que imita a Deus? Queridos, como igreja, nós não podemos simplesmente acreditar no discurso de alguém, por mais bonito que ele seja. Não, eu me converti, eu estou arrependido, eu quero ser batizado, eu quero me tornar membro dessa igreja, e podem acreditar. Eu estou prometendo. Ouçam o que eu estou dizendo. Ele pode falar, mas é preciso observar a vida. É preciso ver se aquilo que ele é de fato condiz com o que ele fala. Isso porque, queridos, é plenamente possível ser um excelente teólogo, um excelente crente no discurso, mas um belo de um ateu e herege na prática. O mundo está cheio de gente assim. Que essa não seja a descrição de quem nós somos. Por quê? Porque é por isso, diz Paulo ainda no versículo 16, é por isso que gente assim, impura, essas pessoas são, e ele apresenta 3 resultados, 3 consequências da impureza na vida de alguém. Primeiro, é por isso que eles são abomináveis. Essa palavra é pesada. Pode ser traduzida também como detestáveis. Essa palavra foi usada na tradução grega do Antigo Testamento para se referir a algo ou alguém que Deus odeia, que Deus reprova completamente, alguém de quem Deus tem nojo, repulsa. Pesado, não é? Qual o risco de alguém viver como um impuro? Tem aparência de pureza, tem discurso de pureza, mas na prática aqui dentro não foi transformado. Qual o risco de alguém dizer crer em Deus, mas viver como um descrente durante a sua semana? No culto é uma bênção, diante das pessoas é uma bênção, mas em casa é um demônio, no trabalho é terrível. Qual o risco de se viver uma vida falsa assim? Bom, o risco maior é ser rejeitado por Deus. Deus olhar para você, ter nojo de você, abominável, mesmo que você esteja dentro de uma igreja a vida toda, só na aparência. Existe desgraça maior que essa? Triste, né? Segunda consequência, segundo resultado da impureza, é por isso que são desobedientes, rebeldes a qualquer autoridade superior, rebeldes a Deus, a Paulo, aos presbíteros, a uma igreja, aos seus pais, aos governantes. Bom, esse é o motivo dos insubordinados do versículo 10 serem insubordinados. Paulo está dizendo agora, porque eles ainda são impuros.
Eles ainda são descrentes. É por isso que a repreensão severa não era para eles, porque nem na fé eles estavam. Eles são abomináveis e são desobedientes por causa da sua impureza. Por mais que se diziam cristãos, por mais que se diziam mestres. E talvez seja esse o motivo que explique porque você é tão desobediente, sabia? Talvez é isso que explica porque você é tão insubmisso, porque você é um impuro de coração. O que você precisa não é de mais obediência, simplesmente. Talvez você esteja pensando, o que eu posso fazer para melhorar isso, pastor? Preciso orar na madrugada? É isso? Tem alguma coisa na terça-feira, na segunda-feira para fazer aqui na igreja? Eu quero me purificar? Não. Se você é insubmisso, se você é desobediente, não é de mais obediência que você precisa, é de purificação interna que você precisa. É nascer de novo que você precisa. Terceiro resultado da impureza. Paulo termina o versículo 16 dizendo: reprovados para qualquer boa obra. Literalmente desqualificados, impróprios, indignos, moralmente, para realizar boas obras aos olhos de Deus. Não significa que não estejam fazendo, tentando fazer, mas diante de Deus, aos olhos de Deus, nada do que eles fazem consegue comprar pureza. Nada do que eles fazem garante o agrado de Deus, por mais bem intencionadas que essas pessoas sejam. Eu queria que você ouvisse um alerta com bastante atenção. Se esse versículo acabou de te descrever, diante de Deus, saiba que esta é a opinião dele sobre a sua vida. Não é a opinião de um mero pastor que você veio ouvir hoje. É a opinião de Deus. Você é alguém impuro por dentro. Você precisa de purificação espiritual. É disso que você precisa. Você pode até enganar as pessoas, talvez, pela aparência, mas isso não muda o seu status diante de Deus. Impuro. Impuro. Continua sendo impuro. É por isso que nós precisamos de presbíteros irrepreensíveis na igreja, queridos. Para que através da vida e do ensino dessas pessoas, possamos avaliar, distinguir o puro do impuro. E descobrir quem nós somos. Quem eu sou. Sou um puro ou sou um impuro? O terceiro motivo do porquê precisamos de presbíteros irrepreensíveis na igreja é para classificar os puros e impuros. Eles vão mostrar para nós quem são os crentes e os falsos crentes. Por que precisamos de presbíteros irrepreensíveis? Lembra da resposta de Paulo? Em resumo, porque igrejas organizadas possuem presbíteros irrepreensíveis para calar insubordinados, curar crentes doentes e classificar puros e impuros. E aí, diante de tudo isso, quem você é? Você é um insubordinado? Você é uma pessoa podre, igual um cretense? Talvez você é um crente doente? É um puro ou impuro? Na verdade, queridos, todos nós nascemos em impureza. Todos nós. E se você for honesto, você vai perceber que todos nós apresentamos, em alguma medida, todos os pecados alistados por Paulo nesse texto. Todas essas marcas estão presentes na nossa vida. E esse é um desconforto ao ler um texto desse. Puxa vida, dependendo da fase de vida, eu era exatamente isso aqui. Será que tem esperança para mim? Talvez eu estou assim hoje. Eu vim assim hoje para cá. Eu me sinto impuro. Eu me sinto indigno. Eu não sei o que fazer com essa sujeira que não sai do meu coração. Como eu me livro disso? Queridos, por causa do nosso pecado, todos nós somos indignos. Todos nós somos impuros. Incapazes de nos purificar diante de Deus. Muito menos servir a Deus. Tudo isso que a gente ofereceu aqui, a nossa impureza nos impede de sermos agradáveis a Deus. O culto de um impuro não sobe como aroma suave diante do Senhor. É repulsivo para Ele. Nós somos incapazes de prestar um culto
por conta da nossa impureza. Somos incapazes de servir a Deus por causa da nossa impureza. A pergunta é: como eu passo de ser um impuro para me tornar um puro? Qual é o caminho para isso? Porque eu quero isso aqui agora, eu preciso disso. Bom, só tem um caminho capaz de nos purificar. Lembra que eu disse isso? Não são as regras de homens, não são os sacrifícios que você faz, não são as penitências, não são as boas atitudes. Só tem um caminho. E Paulo vai dizer isso no capítulo 3. Olha o que ele diz no capítulo 3, a partir do versículo 3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Por sua bondade e amor, Deus nos salva, queridos, não por obras que praticamos, mas por sua misericórdia e graça, ao nos lavar, ao nos purificar pelo Espírito, através de Jesus Cristo. Esse é o único caminho para que impuros possam se tornar puros diante de Deus. Talvez isso tenha te descrito. Você estava pensando: eu estou perdido. Ah não, peraí, realmente eu era tudo isso, mas o Senhor me purificou pela graça. Agora eu sou um povo seu, agora eu posso ser agradável. Então seja, viva de acordo com a sua fé. Talvez você disse: não, eu nunca criei nessa mensagem, isso nunca aconteceu comigo, o Espírito nunca me purificou. Essa é a noite, querido. Renda-se a Jesus, confesse os seus pecados diante de Deus, peça perdão por eles em nome de Jesus, e o Espírito Santo há de te dar vida, te purificar definitivamente e te tornar puro, aceitável diante de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Curva sua cabeça. Deus, diante do Senhor nos colocamos prostrados por causa da Tua Palavra. Celebramos a Tua graça, louvamos o Teu nome por Tua misericórdia, por Tua salvação, por Tua purificação. Renova em nós a alegria da salvação, restitui esse espírito inabalável, possamos encontrar aos pés de Cristo restauração, perdão, que sempre esteve lá, mas porque estamos enganados, porque estamos ouvindo mentiras, não temos dado atenção. Renova, Senhor, em nós o compromisso contigo. E para aqueles, Senhor, que aqui estão, que nunca se renderam a Jesus, que o peso dessas palavras seja uma ferroada em seus corações. São impuros. Esse culto de nada lhes aproveitou se não se renderem a Jesus. Precisam de purificação de coração. Purifique-os, Senhor, renda-os aos pés de Cristo, que o Teu Espírito faça raiar vida em corações mortos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.